Se você tem luz, não. Só uma curiosidade, Eduardo. Você falou que você está com o seu mentor aí do lado. Ele tem algo a dizer para mim ou para o Igor? Tem alguma coisa que você sente, assim, que... Sei lá, um recado, um toque, uma direção? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar o seu recado em off. Eu sempre passo recado para as pessoas que vão participar. Na verdade, Ele me passou um recado antes de a gente começar. É? O que você achou do recado? Tô curioso para saber do que exatamente ele estava falando. Teve mais de um recado, né? Teve mais de um recado. Mas, por exemplo, você pega o Zé Graça, né? Mas ele tem um recado para mim. Tem, eu vou pegar depois de te passar. Beleza, não vou o Zé Graça falou assim, velho, impressionante o recado que você me deu. Hoje eu tenho certeza que eu vou receber um médium verdadeiro. Depois eu mostro para vocês, né? Senão... Ele falou, um médium verdadeiro. Porque o que você falou, mesmo sem nunca ter conversado comigo, tem totalmente a ver com o que está acontecendo na minha vida. A mesma coisa lá na Inteligência Limitada, a mesma coisa no outro podcast lá que o Flow não sei o que era afiliado aí, era meu, que tinha... Da mãe do Monark lá do... Ah, tá. Uhum. Fui lá, dei recado pros caras, os moleques ficaram de cara, velho. Juro por Deus, os moleques ficaram assim, os moleques falando, caraca, velho, como é que vocês podem saber disso e tal? Então esses recados são realmente reais, mas depois a gente conversa com eles. Beleza. Aí eu nem lembro o que eu tava falando. Então vamos falar da data limite. Data limite, boa. E aí? Bom, data limite... Primeiramente, o que é a data limite? É uma previsão supostamente feita por Chico Xavier, mas na verdade quem trouxe a público foi um outro cara no Geraldinho, depois, que é um cara ótimo de você chamar também, um cara muito espírita assim forte, que não se vendeu para essa palhaçada que estão fazendo aí com o espiritismo. Um espírita raiz, um cara muito bom, muito conceituado, tem bastante conhecimento, muito bom. Recomendo bastante ele. E aí, o que é data limite, né? Na realidade, há controvérsias, mas assim, eles estão falando mais ou menos de coisas que também estão escritas. A data limite também tem interpretação. Tem na Bíblia, sim. Tem, sim. Né? Tem sinais que vão emoldurar essa data, quer dizer, não diz a data específica, mas diz os sinais que vão emoldurar essa data. Sim. É como vai cair uma tempestade, você sabe, o céu está escuro, relâmpago, trovão, vai rolar uma tempestade. Vai acontecer algumas coisas. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Sim. Então, de fato, assim, na realidade, é um período que a gente está de transição. A data limite tem a ver com aquele negócio que eu comecei a explicar lá atrás, eu acabei não falando. Que a gente estava num planeta de prova e expiação, que, ou seja, é um planeta que as pessoas ainda têm que passar por expiações, que seria, por exemplo, problemas que fogem do seu controle. Expiação é assim, você... Qual a diferença, né? De um erro seu, por exemplo. O cara chega atrasado todo dia no trampo e perde emprego. Aí não pode falar que é karma. Expiação é karma. Se o cara chegou atrasado... Mas eles te passaram alguma data limite? Você tem um número? Sim, porque eu tenho um número, a gente pode ver se eu vou falar sobre isso daí. Aí, por exemplo, agora o cara foi lá, o cara está se dedicando, está fazendo tudo certo, e aí a empresa resolve cortar alguns funcionários e corta por algum motivo, pela data, pela idade ou pela posição, e corta justo o cara. Isso pode ser uma expiação, porque você está fazendo o possível e foge do seu controle. Né? Isso é uma expiação. Então, hoje o nosso planeta ele ainda tem muitas essas expiações. Tanto o Covid é uma delas. O Covid vem para pagar o karma de um monte de gente, porque de uma vez só ele detona um monte de gente. Sim. Né? De uma vez só ele detona economicamente, ele detona a qualidade de vida, ele detona... Tem pontos positivos? Tem. Detona a própria vida. Detona a própria vida. Então, assim, é como se fosse o seguinte, o que eu entendo assim, o Covid, ele foi implantado por um espírito. Os caras chegam, tem uma reunião e falam assim, ó, tem muita gente com um monte de karma, a gente precisa fazer esse processo administrativo, porque para eles é um processo administrativo de evolução. Isso precisa andar, o que nós vamos fazer? Vamos modificar aquele vírus ali, porque o vírus já estava aí há um tempão, e uma leve modificação pode transformar... E se fosse uma modificação um pouco pior ainda, acabava com a humanidade. Mas eles têm o controle disso, eles não vão deixar que isso acabe com a humanidade, eles vão deixar que isso... ferre com um monte de gente, modifica. Para algumas pessoas até foi bom, porque você voltou para outras questões, mas para a maioria foi ruim. Então, por exemplo, essas questões, elas servem para fazer as pessoas passarem pelos seus karmas. Então, nós ainda vivemos num planeta assim. Mas nós vamos começar a entrar num planeta de regeneração, onde o mal começa a ser controlado e quase não existe, e também outras coisas começam a acontecer, como, por exemplo, a cura das doenças, né? A cura da... tecnologia avançada que não vai mais causar... Então, ou seja, mais para frente a gente não vai ter morte, porque a tecnologia vai impedir que erros de acidentes aconteçam. Só naturais.
Naturais não vão... Então, mas a morte natural é facilmente controlada se você controlar os cromossomos. Se você conseguir fazer com que... se você controlar bem o DNA, você não tem mais morte natural. Porque você consegue preceder a doença e trocar antes dela acontecer. Mas a gente fica velho e morre. Aí tem os telômeros que também podem ser modificados. Por exemplo, tem um bicho lá que não morre, uma lula lá que não morre nunca. E é difícil de estudar ela. Isso é parece ser pequena, ruim, então. cara, na verdade. Você vai ficar eterno? Depende de quem você é. Na verdade, não é. Você vai ficar eterno. Um dia isso vai acontecer. Não, E aí... acho que não nesse plano. Eu entendo assim. Quer dizer, a certeza que eu tenho da vida é a morte, mas no mundo a morte espiritual... ocorre, com no mundo certeza. espiritual, sim. Você pode contemplar Mas o que a o eternidade. Espiritismo fala, que nos planetas muito evoluídos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, eles já controlaram o DNA. Então, a morte física é uma coisa calculada. Vou morrer, depois eu vou voltar. Uma coisa calculada, às vezes, para exercer uma missão, alguma coisa assim. Tanto que, uma coincidência interessante isso. Eu estava estudando alguns casos de abdução de alguns outros países, de americanos, por exemplo, uma brasileira em 1972, que nem tinha acesso à informação, caipirona lá de Minas. O que eles falam é muito interessante, porque sempre os extraterrestres têm a mesma cara. O que isso quer dizer? Com poucas diferenças. Quer dizer que eles dominaram a tecnologia do DNA, a ponto de concluir que vamos todo mundo reencarnar com 1,80 m, X massa muscular, X gordura, com um rim funcionando dessa forma, o fígado dessa forma, o coração dessa forma. Você entende o que eu quero dizer ou não? Isso aí, para quem domina já essa tecnologia de DNA, que na Terra a gente não consegue escolher a cor do olho, já é possível você escolher a cor do olho do seu filho. Então, com mais anos de experiência e mais tecnologia, e conhecendo melhor o DNA, que tem extremamente informação, a gente não sabe nada ainda direito, quase nada. Você consegue determinar tudo, o seu tamanho, as doenças que você vai ter, as doenças que você não vai ter, o seu índice glicêmico, a sua tendência de engordar, a sua tendência de qualquer coisa você consegue. Até o seu nível de inteligência você consegue. Já é possível manipular isso. Já é possível manipular as muitas características já são... Sim, já podem ser manipuladas. Aí a questão da vida eterna esbarra na questão dos telômeros, dos cromossomos, que vão acabando e aí não tem mais como duplicar a célula, mas também é algo que dá para se arrumar. Se você tiver alta tecnologia, você consegue se arrumar. E existem bichos que se regeneram pra caramba. Tem um monte de bicho na natureza, inclusive essa lula aí não morre nunca. Ela vai sempre ficando mais jovem. Então, é algo que ainda está distante da nossa tecnologia, sim. Mas é algo que é possível ser encontrado mais para frente. E eu acredito que, na Data Limite, a gente vai receber essa visita desses extraterrestres que vão nos trazer essas tecnologias, porque eu acredito que, como humanos, vai demorar muito para a gente chegar nesse patamar. Entendeu? Mas para seres que já dominaram facilmente há milhares de anos, eles conseguem facilmente trazer isso. Supostamente essa data limite era ano passado, não era? Não, a data limite do ano passado. Então, aí tem muita conversa. Então, tem muita questão relacionada à questão da Bíblia aqui, tá? Realmente. O que eles estavam falando era o seguinte, que se até o ano passado não ocorresse uma guerra nuclear, a gente teria acesso a ter um monte de coisa, inclusive visita dos ETs nos trazendo algumas tecnologias. Mas eu não acho que o povo está preparado para isso hoje em dia, entendeu? E eu acho que também a decisão de uma guerra nuclear não é de uma pessoa, é de uma administração espiritual que comanda todas as questões. Não pode colocar só, se o Putin resolveu ter uma guerra nuclear, vai rolar. Eles não vão deixar que isso aconteça, entendeu? Por mais que eu acredite, óbvio que o Putin, por exemplo, está sendo utilizado para causar toda essa confusão, eles não vão permitir que uma guerra nuclear aconteça porque meia dúzia de velho que está sentado no ar-condicionado quer que tenha uma guerra, entendeu? Não acho que vai acontecer isso. Então, tipo assim, eu acho que a questão é muito mais complexa. Mas o Espiritismo fala que em 2057, Emmanuel, o guia de Chico Xavier, fala que em 2057 a Terra estará em regeneração. E quais são as datas que você pensa aí? Bom, eu me pauto num calendário, né, da seita que eu fiz parte. Claro que quem sabe é Deus, eu não posso afirmar data nenhuma, né? Mas eu acredito que a gente tem que estar preparado, né? Assim, se for amanhã, é amanhã. Você tem que ter uma vida íntegra hoje, que eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Sim. Então, fazer o melhor hoje. Mas seria 2030, né? Começaria a startar em 31 de dezembro de 2023, né? E aí ia ter o ápice em 2030. O que eu sei é que ocorrerão desastres que vão modificar bastante que coisa. acabaria assim, teria o período de tribulação, grande tribulação, finalizaria em 2030. O Covid é uma dessas coisas. E o Covid vai voltar depois bem mais forte. Vai voltar bem mais forte. Bem mais